na verdade vos digo, que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terei vida eterna em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? 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 Aleluia. Quem trouxe oferta? Glória a Jesus. Isso, vamos ofertar, já oraram a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Levanta aí a sua oferta e começa dando glória, 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 glória. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, neste momento, nesta hora, Pai, de oração, meu abençoado, meu Deus, os irmãos, as irmãs que estão ajudando, Pai, na tua casa, e também aqueles, seu Pai, que não podem ajudar, que o Senhor possa, Pai, abençoar da mesma forma e da mesma maneira, Senhor. Abençoa, meu Deus, e confirma a bênção em nome de Jesus. Amém. Eu tanta alegria, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. 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 Aqui, irmãos, a palavra, espera aí para passar o outro. Glória a Deus. Aleluia. Não tem mais só quem não tem mais essa da ceia. Aleluia. Isso, eu queria passar na nossa para nós entrar na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, ele está aqui. Amém. Eu agora ele vai fazer o que você. Aleluia, canta comigo assim, ó. Eu quero trabalhar com Deus. Eu quero trabalhar com Deus. Quero eu cantar, acerca da Santa Ceia do Senhor. E está falando também acerca do pão. O próprio Jesus, ele em vida, ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou, o próprio Jesus falando, eu sou o pão da vida. Aleluia. E ele pegou e disse, não é o caso dos vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Mas o pão que eu der, viverá para sempre. Aí foi o próprio Jesus falando, o pão que ele der, né? Agora entenda uma coisa. Jesus falando que ele era o pão da vida, os fariseus que estavam ali, os saduceus, eles falaram assim, olha, como pode esse
homem dar sua própria carne para nós comer? Como pode esse homem dar seu próprio sangue para nós beber? Mas Jesus não estava falando que ele ia tirar a carne dele e ia dar para ninguém. Ele estava falando que ele era o pão da vida, que ele ia orar pelo pão, e o pão ia se transformar na carne dele. Que ele ia orar pelo suco da uva e ia transformar no sangue dele. Era desse sangue. Jesus está falando que ele era o pão da vida numa simbologia. Mas eles não entenderam, eles não compreenderam a palavra do Senhor. Então eles começaram a murmurar. E algumas Bíblias falam que Jesus estava até possuído por Beelzebul. E algumas Bíblias falam que ele está possuído. Quem é Beelzebul, você sabe? É Satanás. É isso mesmo? É Satanás, irmãos? É ou não? Os irmãos ali. Beelzebul é Satanás. Aí eles falaram que o próprio Jesus estava possuído. Mas ele não estava. Quem sai dele? Ele não estava possuído. E aqui, o próprio Jesus nos olha: quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, Jesus falando, a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Não é o tal que vossos pais que comeram, o maná no deserto e morreu. Mas aquele que comer a minha carne viverá para sempre. Eu permanecerei nele e ele comigo. Mas para isso, crente, nós que somos servos de Deus, temos que estar preparados. Nós não podemos comer a carne do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não. Quem está entendendo, diga amém. Existe pessoa que traz consigo o passado. Eu estou falando isso, eu já vi pessoas dizer assim: ó, pastor, cuidado, eu já fui ex-macumbeiro. Cuidado, pessoa, que eu já fui ex-assassino. Não existe isso. Ou a gente é crente, sério, ou não é. A gente não pode trazer na memória o passado. Que você era ex, era aquilo, isso não importa mais. Porque o Senhor, Ele não leva em conta. O Senhor não leva em conta o nosso passado. Não. Mas aquilo que nós somos hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que lá em pode ler a Bíblia, nós vamos dentro da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E depois que nós aceitamos Jesus, nova criatura nós somos. Tudo se fechou, as coisas eram, tudo se passaram. E nós somos o quê? Um novo homem, uma nova mulher, na presença de Deus. Aleluia! Eu vou sempre cruzar essa mensagem, porque ela nos recorda quando nós recebemos o ensinamento do batismo. Exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos capítulo 6, versículo 10, é uma parte que me chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque ela diz assim, ó: portanto, se morrer uma vez, morre para quem? Morre para quem? Para quem? Não, morre para Cristo. Deus não me livre daquele lado. Morre para o mundo e vive para Cristo. Morre para o mundo e vive para Deus. Então lá diz assim, ó: portanto, de uma vez, se morrer para o mundo, vive para com Deus. Aí você me fala: mas o que é morrer para o mundo? Lá em, se não me for a memória, capítulo 5 ou 6 de aos Coríntios, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele falava assim, que nós temos que andar no meio daquele que se prostitui, presta atenção, no meio daqueles que roubam, no meio daqueles que bebem, mas não praticar o que eles praticam. Aí você fala assim: porque se não fosse para me andar no meio deles, então eu teria que morrer para sair fora dele. Mas nós já saímos fora através de quê? Da nossa santificação no corpo, na alma e no espírito. O que Paulo quer dizer com isso? Para nós pregar, para nós ganhar almas para Cristo. Para nós ganhar almas para Cristo,
nós temos que viver o Evangelho. E para nós viver o Evangelho, como? Alguém olhar em nós e ver em mim, em vocês, qualquer um de nós, a diferença. E ver em qualquer um de nós, por exemplo, alguém que nos conhece, que nos conhecia nós no passado, hoje vê nós e fala assim, meu Deus, não estou conhecendo mais esse rapaz. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Eu me lembro uma vez que eu fui num lugar, quando chegou lá eu encontrei um fazendeiro. Eu trabalhei muito para ele. Aí ele olhou para mim, você é o Falco? Aí eu falei assim, você é o Falco? Aí ele falou assim. Aí o outro falou assim, eu volto bebinho. Aí eu olhei assim e falei, o ex-bebinho, porque hoje eu não sou mais dele. Ele, o que você fez? A sua branca está até mais bonita. Eu falei, isso é o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente morre ao mundo, a gente vive para Deus. E hoje eu não vivo mais naquela vida que eu vivia. Hoje eu aceitei Jesus, hoje eu sou servo do Senhor. Hoje eu tenho a nova caminhada na presença de Deus. Aquele homem começou a chorar. Aquele homem começou a chorar e falou assim, quando eu olho para você desse jeito, eu choro, eu me emociono. Ele falou assim, você tem tudo para ser bandido. Eu falei, não, mas Jesus me tirou de lá. E ele falou assim, não, eu não estou dizendo julgando você não, porque você foi criado ser pai, ser mãe, e hoje você é uma pessoa transformada. O meu filho teve tudo de bom, viraram tudo bandido. E eu falei assim, mas se você aceitar Jesus, Jesus transforma a sua vida. E aí, está vendo aí? Eu estou dizendo. Então, o crente, irmãos, ele tem que sempre lutar para ser nova criatura. Não é que nós não erramos. Não é que nós não somos falhos, nós somos. Não adianta dizer para vocês que nós não temos falhas, nós somos. Mas também nós temos que reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor e pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus compaixão, pedir a Deus, irmãos, para arrancar o coração velho e colocar um coração perdoador. Aleluia! Talvez alguém possa até me criticar, porque eu estou falando isso. Mas eu vou dizer uma coisa. Ezequiel, capítulo 36, se não me falha a memória, versículo 25. O que está escrito lá, vocês sabem? Eis que tirarei o coração de pedra e darei um coração, e colocarei dentro de vós um coração de um coração de carne. Eis que colocarei dentro de vós um coração de carne. Mas por que um coração de pedra? Coração de pedra é aquele coração que não perdoa. Coração de pedra é aquele coração que às vezes deixa a incredulidade entrar dentro dele. O coração de pedra é aquele que não se humilha para Deus. É aquele que bate o pé. Estou certo assim, estou mesmo e pronto. Igual aqueles velhos que tinham antigamente. Que tem pessoas antigamente que batem o pé daquela vida, é aquilo mesmo. Só que o crente é diferente. O servo de Deus, o crente é uma coisa, agora o servo de Deus é outra. O coração dele tem que ser quebrantado, tem que ser voltado para Deus. O coração dele tem que ser voltado para Deus, para quê? Para que o Espírito de Deus possa penetrar dentro dele. Não é que eu não erro, nem você não erra, mas o negócio é nós reconhecer que nós erramos. Amém? Quem está entendendo? E aprender, irmãos, a se humilhar para Deus. Aí, entrando dentro da Bíblia. Quando Deus mandou nós se humilhar, o povo de Israel se humilhar, Deus não falou que era para o povo lá do mundo se humilhar, não. Ele disse assim, se eu encerrar os céus e não houver uma chuva, ou se ordenar os gafanhotos consumir os frutos da terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí depois ele escreveu embaixo, capítulo 7, versículo 11 de Crônica. Mas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter para os caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra, pois agora estão atentos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração deste lugar. Porque escolhi e santifiquei para que o meu nome esteja perpétuamente. Que
Judá, para Israel, o povo de Israel. Deus está falando conosco. Talvez, irmãos, há momentos da nossa vida que nós achamos que o céu ficou de bronze. Há momentos da nossa vida que nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Irmãos, é verdade. Aí você acredita. Se você orar, e você fala, meu Deus, parece que Deus não está me ouvindo, aí você vai meditar. O que está faltando? Talvez está faltando eu me humilhar para Deus. Talvez está faltando eu falar, oh meu Deus, eu desobedeci, é para eu orar hoje, eu não orei. Oh meu Deus, é para me jejuar, eu não jejuei. Ah meu Deus, é para me fazer aquela visita que o Senhor me mandou e eu não fui. E agora, meu Deus, parece que o céu está fechado. Mas se você se humilhar, Deus abre as portas. Eu estou falando, não, é promessa de Deus. Porque ele está falando, mas se meu povo, que se chama pelo nome, quem é o povo que chama pelo nome de Deus? São nós. É o crente, irmão, que está ali dobrado o joelho clamando. Sim ou não? É o crente, irmão, que está ali clamando a Deus. Ele vai abrir a janela do céu. Ele vai ouvir a tua oração. Esse lugar que ele está falando, que o nome dele vai ficar permanente, é o nosso coração. Quando o nosso coração se volta para ele. Quando o nosso coração se abre para Deus, o nome dele vai ficar aqui dentro de nós. Ele vai ouvir a tua oração. O que é sarar a terra? O que é a peste do meu povo? Peste é câncer. É AIDS, é tuberculose. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Não pode dar essa palavra, mas vou dar um exemplo. Quando Isaías chegou para Ezequias e mandou Ezequias se humilhar, botar a casa dele em ordem, não foi? Mandou ele colocar a ordem. Coloque a tua casa em ordem, porque senão não viverá, mas morrerá. Foi assim? O que Ezequias fez? A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo. Ezequias não lembrou da maldade que ele fez, não. Ezequias só lembrou das coisas boas. Vocês podem ver na Bíblia que está escrito assim, que ele falou, oh meu Deus, tantas coisas boas que eu fiz, tantas coisas boas que eu fiz perante o Senhor, e eu morri dessa forma, Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que quando Isaías tinha saído, Deus falou, volta lá. E diz para ele que eu ouvi a oração dele e acrescentei 20 anos de vida. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção agora. Com Asa já foi diferente com Asa. Eu não sei se você já leu. Com Asa já foi diferente. Quem já leu a história de Asa? Asa já foi diferente, capítulo 16 de 2 Crônicas. A Bíblia diz que Asa pegou uma doença. E a doença dele era o doutor Jesus curar. Era para o doutor Jesus curar. Mas ele foi para onde? Ele procurou o quê? Ele procurou médico. Médico, não é médico não, médico, feiticeiro. Não é isso? Ele procurou feiticeiro. E a Bíblia diz que ele morreu de uma morte prematura. Uma morte antes do tempo. Por quê? Em vez de ele procurar Deus, ele procurou feiticeiro. Tanto é que no enterro dele tinha aroma. Tinha incenso. Tinha aroma no enterro dele. Olha aí a diferença. Porque não clamou ao Senhor. E ele conhecia a palavra de Deus. Mas não clamou. E isso acontece com muitos crentes. Aí você me fala assim, mas tem crente feiticeiro, tem crente macumbeiro, tem crente é crente, não pode ver ninguém prosperar. Se meu irmão chega com um carro ali, já fala que roubou, já fala que está vendendo maconha, ou isso ou aquilo. Dentro da igreja, o próprio crente, o próprio irmão da igreja. Olha, irmãos, eu não carrego isso comigo, graças a Deus. Glória a Deus. Não carrego isso comigo, Senhor. Chegar aqui, mano, aí, foi falando no prédio, no carro, chegar com o carrão aí, eu falo, oh, meu Deus. E aí, irmão? Qualquer um de vocês aí, se você chegar aí, aquele menino lá que trabalha tanto, chegar com o carrão aí, ó.
abençoa ele. Deus multiplica a fé dele, mais e mais. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, irmão. Eu dou glória a Deus. Pela misericórdia de Deus, irmão. Não é eu não. Eu fiz a campanha uma vez, 1000 vezes a mais. Lá em Campo Verde, era assim. Tinha um irmãozinho lá, de Nova Benedito. Ele tinha falado comigo já que ele ia fechar a oficina dele, virar canário, porque não estava aguentando pagar os funcionários, estava devendo, tinha 6 funcionários. Aí Deus me tocou para levantar a campanha de 1000 vezes a mais, de prosperidade de 1000 vezes a mais. O primeiro dia que eu fiz, ele falou assim: irmão, pastor, tem 10 reais aqui, vou dar 100 euros, tudo que eu tenho. E era dinheiro aí, 2 mil e pouco, era 10 reais, era muito dinheiro. Ele deu os 10 reais tudinho. Irmão, quando na outra quarta-feira, eu cheguei na igreja, o irmão Benedito estava aquela dente por isso. Aí eu falei assim: por que você está alegre ali dentro de igreja? Pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: não. Não tem aqueles 10 reais que eu dei na igreja? Eu falei: tem. Deus não multiplicou 1000 vezes, não. Deus me deu 10.000 vezes a mais. Eu falei: como? Eu não ia fechar a minha serraria lá? Eu falei: ia. Deus me deu mais 3. Eu tinha 6 funcionários e ia 10 embora. Deus multiplicou com 18 funcionários. Ele falou assim: lá em casa eu chovia o dinheiro, todo dia, toda hora, na minha serraria, a gente pagando. Todo time meio da rua, todo mundo foi e pagou. Não porque era eu, não, por causa do irmão, pela felicidade de Deus. Eu abracei ele e chorei, irmão. Aleluia. Então, irmão, a alegria, irmãos, de nós que servimos a Deus, não é nós ser próximos, mas do povo ser próximo. Deus abençoar. Aleluia. Ele jamais tem inveja de Deus prospera a vida de vocês. Mas existe uma pessoa desta forma. Dessa maneira, que só quer para ele. Mas não tem coragem de orar, não tem coragem de visitar, não tem coragem de fazer um jejum, não tem coragem de fazer nada. E eu não gosto de jejuar muito. Mas 4, 5 horas eu jejuo quase todos os dias. Eu não posso. Devido ao meu problema, sabe? Mas a graça de Deus, irmã, ela só manifesta através de jejum. Chover através de jejum. Aleluia. Se for só oração na igreja, por isso que é muito crentes, o obreiro para expulsar demônio, fica 1 hora, 2 horas para expulsar demônio. Por quê? Porque não ora nem jejum. É verdade, irmão. E às vezes, quando o jejum ora, fala palavrão, xinga. Nós não podemos emprestar a nossa boca para o diabo. Não podemos emprestar a nossa boca para o diabo. A nossa boca é santa, nós tomamos uma santa ceia. É por isso, irmãos, que eu falo aos irmãos: Jesus está voltando para arrebatar a igreja do Senhor. Jesus está voltando, aleluia, para arrebatar a igreja de Cristo. Me lembro de novo, eu vou terminar. Me lembro a vez, isso é muito tempo atrás, eu me converti. Todo dia eu dava 10 reais de oferta. Eu trabalhava muito. Aí chegou um dia eu falei assim: quer saber uma coisa? Estou enjoado de dar oferta. Não vou dar mais 10 reais. Nem vou levar a carteira para a igreja. Deixei minha carteira em casa. Eu não levo mais, não dou oferta. Olha só, eu não dou oferta. Não dou mais. Aí cheguei na igreja, eu fui revelado na igreja: aqui tem um irmão aqui, e você falou que é terça-feira, todo dia você dá 10 reais. E nessa carteira você falou que vai trazer mais. Eu não tenho mão para ver. Aí, ele falou assim: você vai ver para aqui hoje. Ou você traz ou você não traz. Você vai ver. Não levei. Eu fiquei 3 meses sem nenhum centavo. E deu um tempo de sol, ganhei 5 anos. Ele durou 3 meses. A feita mandou embora. Não recebi esse lugar nenhum. Você sabe como é que eu recebi isso? Quando eu dobrei meu joelho, subirei para Deus. E falei: meu Deus, abre a porta para mim. E falei: vou voltar novamente. Da oferta. Quando eu falei isso, irmãos, Deus abriu as portas tudo. De onde eu ia saindo, eu só ia me largando. Que coisa tremenda. Outra vez aqui era a cruz. Me lembro
que fosse 8, não esqueço. Dei 40 reais de oferta. Foi 4 ofertas. Dei 40 reais. Era no julho, estava pedindo oferta. Aí, quando deu na última oferta, eu falei, agora desaforo, agora não dou mais. Eu tinha 10 reais no carro, agora não dou mais, eu desaforo. Isso. Eu estou sendo sincero com os irmãos, eu falei dessa coisa. E Deus revelou para ele. Deus revelou até quanto eu tinha no bolso. Então eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ó, traz essa oferta aqui, que eu vejo Deus te dando a você um grande livramento. Fui lá, falei, se for Deus mesmo, eu quero ver o livramento. Irmão, deu os 10 reais, deu. Quando deu no outro dia, eu fui trabalhar em Praia Grande. Quem conhece Praia Grande? Fui trabalhar lá. E trabalhando aqui, correndo daqui, no carro livre. Eu fui parar para atravessar uma via que tinha lá. Quando eu pisei o pé na roda, o motorista saiu. Quando eu ia subindo na caçamba, o motorista saiu e eu caí no meio da pista. Isso, irmãos, que eu caí no meio da pista e um Fiat Uno atrás, branco. Irmão, eu passei do outro lado da pista sem ver. Sem ver, não sei como. Eu acredito que o ônibus jogou eu lá do lado da pista. Quando eu caí do outro lado da pista, eu comecei a chorar. E comecei a chorar e lembrei da revelação. Aí o motorista da caçamba voltou para trás e falou, você está chorando por quê, irmão? Você te machucou? Eu falei, não. É isso, por quê? Eu falei, porque eu fui revelado. Contei a história para ele, que Deus ia me dar um grande livramento. E Deus já me deu um livramento. Glória a Deus. Isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Tanto que eu tiver, Deus me dê condições. Porque eu sei que Deus é um Deus que supre a nossa necessidade. Quer saber que